3. Tá? Ontem nós falamos sobre isso, sobre a identidade da cruz. Quem lembra? Tá? Filipenses capítulo 3 diz assim: não que tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço: eu esqueço de todas as coisas que para trás ficaram e avanço para aquelas que estão na minha frente. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Versículo 9 diz: ser encontrado nele. Lembra que eu disse sobre isso? Que eu falei sobre isso? Que nós precisamos entender e ser encontrado nele. Agora, quando eu falo ser encontrado, eu falei também sobre duas coisas que muitas vezes nós trocamos. Nós não somos encontrados nele, nós não lançamos os nossos fardos na cruz. Nós lançamos o quê? Nós lançamos muitas vezes na cruz, nós simplesmente carregamos os nossos pecados, e ao invés da cruz nós levamos os problemas. Mas o que Deus quer de nós é o quê? Uma identificação com a cruz. Nós não identificamos, muitas vezes hoje, é o que Deus quer de nós. Você se identificar com os sofrimentos de Cristo, se identificar com os sentimentos de Cristo, se identificar o que? Com a humilhação que Cristo passou, e ao mesmo tempo lançar na cruz todos os seus pecados. Vocês estão me entendendo, queridos? Isso é o que Deus quer de nós. Ser encontrado em Cristo também significa encontrar a unção. Fala, encontrar a unção. A Bíblia fala aqui sobre o poder da ressurreição. A Bíblia fala sobre o poder e a virtude e a unção que emana da cruz. O poder que existe para que eu e você tenhamos e sejamos santos. Muitos de nós não aproveitamos essa unção, vivemos a nossa vida carregando os nossos pecados e nos identificando com uma igreja humanista. Muitos de nós carregamos os fardos e traumas de nossas vidas, mas ao invés de identificar com Cristo, o que nós fazemos? Identificamos com métodos, identificamos com uma denominação, mas nós não identificamos com os sentimentos e a personalidade que Jesus quer imprimir na sua vida. Quando nós temos o quê? Defendemos os nossos direitos, eu falei sobre isso, nós defendemos a nossa ideia, defendemos a nossa visão, defendo a minha denominação, a minha ideia. Queridos, se você faz isso, se nós defendemos as nossas ideias, isso é uma religião. Se nós defendemos os nossos pensamentos, na realidade nós não estamos lutando por uma visão que é a cruz, o reino de Deus. Eu também falei ontem sobre isso, que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Império impõe, o reino ensina. Existe uma unção que você precisa entender, que vai entrar dentro de você. Durante esses dias, o Senhor quer gerar dentro de você e crescer em autoridade espiritual, e você precisa, em primeiro lugar, entender o quê? O poder da cruz. Nós falamos sobre isso. Mas mais do que o poder da cruz, você precisa entender que há uma unção real que toma a sua vida. 2 Samuel, capítulo 10, fala um texto maravilhoso. Quando Samuel ungiu Saul para ser rei. E a Bíblia fala que ele ungiu Saul para ser rei, e Samuel profetizou sobre a sua vida, derramou azeite sobre a sua cabeça, o óleo veio sobre a cabeça de Saul, e a Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 10, que ele subiu e encontrou um grupo de profetas que desciam do alto. 2 Samuel capítulo 10. Oi? 1 Samuel, desculpa. 1 Samuel capítulo 10. Desculpa. 1 Samuel capítulo 10. Ele encontrou com um grupo de profetas que descia do alto, e aqueles profetas estavam profetizando com os instrumentos. Cada um deles tinha um instrumento. É o que nós fazemos aqui, a bateria profetizando, o teclado profetizando, as vozes profetizando.
Cada um tinha um instrumento profetizando sobre a sua vida. E de repente ele encontrou com aquele grupo de profetas que descia do alto, e a Bíblia fala que uma unção saiu deles e se apoderou de Saul. E a Bíblia fala que Saul foi transformado em um outro homem. Interessante, uma unção que se apoderou de Saul. Que unção é essa? Que unção pode se apoderar da vida de uma pessoa? A Bíblia fala que Davi também recebeu essa ministração, o azeite caiu sobre a sua vida, ele foi ungido 3 vezes. E sabe de uma coisa que eu percebo e que é real? A unção, ela pode descer sobre a sua cabeça, como ele fez e aconteceu na vida de Saul, mas ela precisa tomar a sua barba. A barba representa os seus pensamentos, a barba representa o seu conselho, barba representa a sua vida de quê? Sabedoria diante de Deus. Saul foi transformado num nível superficial, primeira instância da unção. Você está encontrando com a unção aqui neste lugar, queridos. É o primeiro instante, ela toca você e entra dentro de você, mas a Bíblia fala, você não pode parar no primeiro estágio da unção. Segundo estágio, os seus pensamentos precisam ser transformados. Para que você cresça em autoridade espiritual, anote aí, você precisa ter uma mente transformada. Saul encontrou com a unção, mas a sua mente não foi transformada. É por isso que você vê tantas pessoas em encontros de avivamento que caem debaixo do poder de Deus. Você vê tantas pessoas que são tocadas, caem no chão, falam em outras línguas, mas levantam e às vezes essas pessoas não mudam de vida, porque elas não passam para o outro estágio da unção. É o que nós queremos falar essa noite. Como passar para o outro estágio de autoridade espiritual. Deus não quer de vocês, é por isso que eu creio em escolas, eu creio em congressos específicos para crescimento da vida das pessoas, porque Deus não quer de você uma conferência somente, que nós oramos por você, aqui na frente transferimos uma unção, você volta para sua casa e você não dá sequência à segunda etapa da unção na sua vida. O que significa essa segunda etapa? Quantas pessoas você conhece, ou você mesmo, meu querido, participou de tantos congressos de avivamento, já ouviu tantos CDs, já participou de tanta coisa, mas aquilo não entrou dentro de você e não mudou você completamente. Chega um ponto que você até duvida do poder da unção do Espírito Santo. Quantas pessoas já experimentaram isso? E já questionaram a Deus sobre um mover de Deus? Seja sincero, levante a sua mão. A maioria. Sabe o que significa isso? É porque nós não damos sequência à segunda etapa da unção. A unção está aqui para transformar os seus pensamentos. A unção desce em primeiro lugar sobre a cabeça e vai sobre a barba. Segunda etapa. Todos entenderam? Transformação de mente. Precisamos desesperadamente de homens e mulheres transformados, não apenas com um toque de uma unção, mas transformados pela sua mente. Uma mente renovada. Uma mente transformada. Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz: não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12, mas versículo agora 16. Todavia andemos de acordo com o que nós já alcançamos. Feche os olhos por um momento, queridos.